pela visão que era muito fraca no escuro, né? Percebe? Então, essas são as diferenças comportamentais entre homem e mulher. E quem nos explica isso, quem nos dá subsídios para entender esses comportamentos, é o que? A antropologia. Por isso que eu amo estudar antropologia, porque ele vai dando essa... A gente vai olhando e vai falando assim, meu Deus do céu, tudo que aconteceu lá milhões de anos atrás está igualzinho a hoje. Hoje as mulheres são desse jeito, hoje os homens são desse jeito. Ah, Sérgio, mas hoje eu tenho um ambiente digital. É a mesma coisa, é a mesma situação. O homem vai ser direto, a mulher vai querer opções. Percebe? É a mesma situação. A história se repete e os comportamentos se mantêm. Muito, 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 muito bacana isso. E, obviamente, que o neuromarketing nos explica isso que eu estou falando para vocês. Bom, vamos lá. Então, falei da biologia, falei da antropologia, economia comportamental, que eu já havia falado, o sistema 1 e o sistema 2. A economia comportamental, ela diz o seguinte também, né? Mudanças no ambiente podem mudar os nossos comportamentos. O efeito manada. Já ouviram falar do efeito manada? O efeito manada é a tendência de copiar o comportamento dos outros quando não temos dicas suficientes. O que seria copiar o comportamento dos outros? Economia comportamental. Por exemplo, se eu entro num restaurante e esse restaurante ele é novo, e eu não sei, por exemplo, qual prato pedir, o que normalmente eu faço? Eu olho para os demais integrantes, as demais pessoas e verifico o que elas estão pedindo. Efeito manada. É melhor errar em conjunto que errar sozinho. Ou eu não sei como utilizar os talheres específicos. Em uma situação, o que eu faço? Vou olhar os demais participantes. Economia comportamental. Tá? Modificações no ambiente. Economia comportamental, essa força do ambiente é muito, muito forte, muito intensa. Muito intensa, porque nós somos esses consumidores que talvez não sejamos tão racionais como nós imaginamos. Okay? Então, falei da biologia, falei da antropologia, a psicologia. Psicologia, nós temos dois ramos que nos ajudam a entender melhor como é que se dá esse novo consumidor e que o neuromarketing ele bebe dessas fontes muito ricas. A psicologia tradicional, onde nós temos lá Freud, o id, ego, o superego, pirâmide de Maslow. Né? Muitos acham que está defasada, está nada, está cada vez mais atual. Cada vez mais atual, pirâmide de Maslow. Nós temos a psicologia social, que ela também verifica como que nós nos relacionamos em conjunto, em sociedade. Nós temos a sociologia. Sociologia, se antropologia é esse indivíduo, né? Como que esse indivíduo ele se comporta, ou ele vai mudando, ou ele vai evoluindo, se assim eu poderia dizer, dentro do decorrer da sua história como indivíduo, a sociologia já parte desse indivíduo em sociedade. E da mesma forma é muito importante porque, de novo, nós somos influenciados pelos nossos pares, pelas pessoas que estão à nossa volta. Então, a sociologia ela é fundamental. Eu quero estar com os outros, eu quero ser como os outros. Por isso, da importância da sociologia. A economia tradicional também. Enfim, nós temos são grandes áreas, são muitas áreas. A publicidade tradicional também está influenciando. Ou seja, parafraseando um dos autores, né, que eu havia mencionado, que falam a respeito de neuromarketing, o neuromarketing é o uso de outras áreas de conhecimento, independente de quais sejam essas áreas, o uso de outras áreas de conhecimento para que eu consiga compreender o comportamento do consumidor. E essas áreas são estas são as principais: biologia, antropologia, sociologia, psicologia, psicologia social, economia, sociologia eu já falei, sociologia. Então são essas as principais áreas que nos ajudam a entender
o que se passa na cabeça do nosso antigo, mais novo amigo caçador. O caçador, o nosso amigo novo o caçador das savanas, o caçador e o nosso coletor. Ok? Beleza? Sem problemas? Sem dúvidas? Isto é o neuromarketing. A grande questão é como que eu consigo medir ou enxergar ou ler essas respostas não verbais. E aí são essas tecnologias que aí amanhã eu já começo mostrando-as para vocês. Nós temos aparelho de ressonância magnética funcional, o eletrocefalograma, o eye tracking, ele tem alguns casinhos de eye tracking, eletrocardiograma, o face reading ou expressões faciais, o MEG, magnetoencefalograma, aparelho de eletrodermal, perfis salivares, tempo de reação,